futuro glorioso. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 9. Por Sproul. O fim da vossa fé não significa o término da fé. Nesse caso, a palavra fim não significa o ponto final de uma jornada, um destino. Significa um objetivo, uma meta ou um propósito. E Pedro diz que o propósito último da nossa fé é a salvação da nossa alma. Isso pode ser entendido de dois modos. Pode significar a salvação da nossa pessoa ou, mais especificamente, a salvação da nossa alma como distinta do nosso corpo. As Escrituras de fato nos prometem que a consumação final da nossa salvação incluirá a redenção do corpo. Mas a primeira experiência ao entrarmos no céu ocorre quando nossa alma é elevada à presença de Cristo. Pedro está dizendo que o presente que suportamos deve ser entendido à luz do futuro glorioso que Deus preparou para nós. Cínicos seculares veem isso como uma teologia de promessas vazias. O termo secularismo significa que o hic et nunc, o aqui e agora é tudo o que há. Não há dimensão eterna, e o sagrado é absorvido pelo secular. Ouvimos tanto ceticismo em relação à nossa esperança futura de glória que quase não sentimos mais o seu gosto. Um dos maiores testemunhos da história norte-americana sobre a alegria cristã em meio ao sofrimento foi expresso por escravos no passado. A existência dos escravos era miserável. Eles eram vendidos em lotes. Os maridos separados das esposas, as mães separadas dos seus filhos. Eles eram comprados e vendidos, eram acorrentados e viviam em condições subhumanas. Havia cristãos entre eles, e eles cantavam sobre sua fé. O escravo olhava para o céu, para além de suas circunstâncias imediatas, e cantava: "Balance devagar, doce carruagem, que vem para me levar para casa." Olhei sobre o Jordão, e o que foi que eu vi? Vindo para me levar para casa, um grupo de anjos que vem após mim, vindo para me levar para casa. Esse é o sentimento sobre o qual Pedro fala às pessoas em meio ao sofrimento e provação delas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro está dizendo que essa não é uma ideia nova. Ele não a inventou, tampouco apareceu na cena de nova, como Atena da cabeça de Zeus. Era esse o ensino de Jesus sobre o qual os profetas do passado haviam falado. Quando Deus colocou na boca deles a promessa da redenção futura, eles indagaram a respeito dela. Eles a investigaram cuidadosamente. Eles sabiam que essas coisas aconteceriam, mas não sabiam quando. Sabiam que Cristo sofreria e que desses sofrimentos surgiriam glórias. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os profetas nem sempre entendiam as coisas que ensinavam. Eles eram os porta-vozes do Espírito Santo. Foi apenas quando veio a plenitude do tempo e quando a palavra profética de Deus se cumpriu, que as pessoas conseguiram entender o que Joel, Isaías e Jeremias haviam dito. Os próprios profetas, que foram fiéis a essas promessas, inquiriram e procuraram seu sentido, mas nem sempre o encontraram. Precisavam esperar para ver. Quando Pedro escreve sobre as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, ele está se referindo ao ministério dos apóstolos, que levaram o Evangelho para a Ásia Menor pelo Espírito Santo enviado do céu. Não foram só os profetas que inquiriram as maravilhas dessas coisas, mas também os anjos no céu desejaram investigar as profundezas e as riquezas do Evangelho. A Bíblia nos diz que, quando uma pessoa se arrepende, há alegria no céu entre os anjos. Lucas, capítulo 15, verso 10. Os anjos se alegram em ver como o ministério de Cristo se desdobra na história. Eles se alegram em observar a prova da nossa fé no progresso da nossa santificação. Nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, é valiosa para Deus, de modo que Ele nos faz passar pelo fogo para purificá-la. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 9. Futuro glorioso. Por Sproul.